Juliana tinha tudo: beleza, dinheiro, poder. Mas uma única decisão destruiu tudo. Durante anos, Juliana viveu uma vida que a maioria das pessoas só vê em filmes. Todos olhavam para Juliana, mas ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Foi exatamente nessa altura que Marcelo apareceu. Um homem poderoso, respeitado, impossível de ignorar. Marcelo não era apenas rico, era um dos banqueiros mais influentes e controlava tudo à sua volta. Ele falava pouco, mas quando falava, todos ouviam, porque sabiam exatamente quem ele era. E entre tantas pessoas, foi em Juliana que ele reparou, como se já soubesse exatamente quem ela era. Nos dias seguintes, Juliana não conseguia ignorar aquilo. Havia algo em Marcelo, diferente de tudo o que já tinha conhecido. Sem perceber, Juliana confiou nele, rápido demais. Mais do que alguma vez confiou, e foi exatamente aí que tudo começou a cair. Mas havia alguém que observava tudo em silêncio. Alguém que não confiava naquela relação e que já estava à espera do momento certo. André não dizia nada, mas cada movimento parecia calculado, como se já soubesse exatamente como tudo ia acabar. E quanto mais Juliana confiava, mais se aproximava de algo que já não podia controlar, mas ainda não percebia. E naquele momento, tudo parecia sob controle. Mas havia algo que Juliana não via e que já estava a crescer. Depois do casamento, a vida de Juliana mudou completamente. Mas foi exatamente aí que começou a perder o controle. Marcelo não lhe dava apenas conforto, dava-lhe acesso a decisões. E foi aí que Juliana começou a confiar demais. No início parecia simples, apenas confiar. Mas foi exatamente aí que tudo começou a escapar. Mas quanto mais Juliana confiava, menos percebia o que estava a acontecer. E foi aí que começou a perder o controle. Foi então que Marcelo começou a colocar decisões à frente dela. E Juliana começou a aceitar, sem questionar. O que parecia apenas um detalhe começou a transformar-se num problema. E Juliana ainda não percebia o tamanho dele. E foi nesse momento que Juliana tomou uma decisão que já não podia desfazer. E quando finalmente começou a perceber, já estava demasiado envolvida. E sair deixou de ser uma opção. Mas o mais perigoso é que André já sabia exatamente como tudo aquilo ia acabar e mesmo assim, nunca disse nada. E quando finalmente percebeu, o dinheiro já não era dela. As decisões já não eram dela. E o pior ainda estava para vir. Nos dias seguintes, as respostas começaram a desaparecer. E Juliana percebeu que algo estava completamente fora do controle. E foi aí que, pela primeira vez, Juliana sentiu que algo estava errado e que podia ter confiado na pessoa errada. Ela voltou a cada detalhe, cada decisão, cada assinatura e percebeu que tudo tinha sido planeado desde o início. Não foi um erro, não foi azar, foi um plano pensado ao detalhe. E Juliana estava no centro dele, sem nunca perceber. E no meio de tudo isso, havia alguém que sempre esteve por perto, a ver cada passo dela, sem nunca dizer uma única palavra. E foi nesse momento que tudo fez sentido. Marcelo nunca esteve sozinho e André sempre fez parte de tudo. Não foi acaso, não foi erro. Juliana foi escolhida. E tudo já estava decidido, muito antes dela perceber. E naquele momento, Juliana percebeu que tudo que construiu já não lhe pertencia.
e nunca mais voltaria. E no fim, não foi o dinheiro que Juliana perdeu, foi o controlo e a confiança que nunca mais conseguiu recuperar. Nos dias que se seguiram, Juliana tentou recuperar o controlo, mas cada passo que dava parecia afastá-la ainda mais do que perdeu. Cada chamada que fazia, cada mensagem que enviava, terminava exatamente da mesma forma: silêncio e nenhuma resposta. E foi nesse silêncio que Juliana começou a ligar tudo. Os sinais, as dúvidas, que sempre estiveram lá, mas que ela ignorou. Os sinais estavam lá, as dúvidas também, mas confiar foi sempre mais fácil do que parar e questionar tudo. Mas o mais assustador não foi o que Juliana perdeu, foi perceber que aquilo podia voltar a acontecer a qualquer momento. E nos dias seguintes, Juliana tentou voltar ao normal, mas cada gesto simples trazia de volta tudo o que tinha perdido. E quanto mais tentava esquecer, mais tudo voltava à cabeça, como se cada momento estivesse preso dentro dela sem saída. Mas no meio de tudo aquilo, houve um momento em que Juliana parou e percebeu que fugir já não resolvia nada. E foi aí que Juliana tomou uma decisão, não para recuperar o que perdeu, mas para nunca mais voltar a cair no mesmo erro. E pela primeira vez, Juliana deixou de procurar respostas e começou a reconstruir tudo de uma forma diferente. Mesmo depois de tudo, havia algo que Juliana ainda não conseguia controlar: os pensamentos, que voltavam sempre ao mesmo ponto. E por mais que tentasse seguir em frente, havia sempre uma pergunta que não a deixava em paz: como é que ela não viu aquilo antes? E foi nesse momento que Juliana deixou de procurar culpados e começou a perceber que algumas lições custam caro demais. Porque a verdade é esta: não foi só com Juliana, todos nós, em algum momento, já confiamos na pessoa errada. Mas há uma diferença: algumas pessoas aprendem e outras acabam por repetir exatamente o mesmo erro. Mas o mais frio é que enquanto Juliana tentava recuperar, André já estava a fazer exatamente o mesmo, com outra pessoa. E naquele instante, Juliana percebeu uma coisa ainda pior: ela nunca foi a única, foi apenas a próxima. E pela primeira vez, Juliana não sentiu raiva, nem vontade de recuperar, apenas percebeu que tudo aquilo fazia parte do jogo. Dias depois, noutra cidade, alguém ouviu exatamente as mesmas palavras, sem saber que já fazia parte do mesmo plano. E enquanto alguém acredita que é diferente, há sempre alguém que já fez isto tantas vezes, que sabe exatamente como vai terminar. E a verdade mais perigosa é que ele não precisa de mentir, só precisa de dizer o que cada pessoa quer ouvir. Enquanto ela sorria, André já sabia exatamente qual seria o próximo passo e como tudo iria acabar. Meses depois, o silêncio foi a única coisa que ficou. O dinheiro desapareceu e ninguém voltou a procurar por ela. E foi aí que Juliana percebeu tarde demais que alguns erros não se pagam com dinheiro, pagam-se com a vida. Porque no fim, não são as pessoas que te enganam, és tu que decides ignorar os sinais, até ser tarde demais. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like. Obrigado por assistir.